Fora da Caixa. A análise dos factos que marcam a atualidade. Fora da Caixa, terça-feira é sempre com José Maria Veiga. Bom dia, obrigado uma vez mais pela disponibilidade. Há alguns temas no alinhamento deste espaço de análise, o comentário aqui no Bom Dia Cabo Verde. Vamos começar pela notícia que dá conta da venda, ou pelo menos da escolha da Coris Holding, com sede no Burkina Faso, portanto, a escolha do governo português para venda da participação de 59,81% da Caixa Geral de Depósitos no Banco Cabo-Verdiano, Banco Comercial do Atlântico. Nós estamos a falar, José Maria Veiga, de um dossiê que se arrasta desde 2017, depois veio a pandemia, havia já algumas empresas, alguns bancos também interessados. Agora este anúncio, mas parece-me que é só o início, ou mais uma etapa, digamos, deste processo, porque o Banco Central de Cabo Verde ainda terá uma palavra a dizer nesse negócio. Já está fechado. Bom dia. Bom, o negócio ainda não está totalmente fechado porque o Banco de Cabo Verde, a autoridade reguladora, tem que autorizar. Não é? De todo modo, preciso dizer que inicialmente havia 46 potenciais investidores atrás dessas ações do BCA. Depois, a partir do shortlist que foi apresentado pela Caixa Geral de Depósito, mas também foi aprovado pelo Conselho de Ministros, portanto, português, acabou-se por selecionar, portanto, nesse shortlist havia 3 bancos. O IB Group Holding, sediado em Barém, que é o acionista, portanto, o mesmo acionista do IB Cabo Verde, o banco que temos cá em Cabo Verde. O segundo grupo, que é o Coris Holding, sediado no Burkina Faso, e o terceiro, que é o First Atlantic Bank, sediado no Ghana. A resolução do Conselho de Ministros, portanto, definiu os critérios de seleção, de venda, preço vinculativo, percentagem de capital que os proponentes pretendem adquirir, o projeto estratégico apresentado para o BCA, mas também todas as questões que têm a ver com questões jurídicas, condicionantes laborais, regulatórias, enfim, tudo isso. E no fim optou-se pelo Coris Holding, que foi Terá apresentado a melhor proposta financeira? Possivelmente é a melhor proposta financeira. Poderá haver outros critérios que não conhecemos muito bem, mas possivelmente será a proposta financeira mais interessante, porque, ao que parece, as 81% das ações teriam sido adquiridas por cerca de 70,5 milhões de euros. Uma mais-valia de quase 16 milhões de contos. Portanto, ao que parece, foi um negócio com base nas questões, na melhor proposta financeira. Mas o Zé Maria Veiga conhece esse Coris Holding, que atua no mercado da CDO, é mais na zona do franco CFA, não é? Que mais-valia que pode trazer para o setor bancário cabo-verdiano? Esse banco, porque, sabe, há uma união monetária, económica monetária. UMOA, não é? A UMOA da África Ocidental, que inclui países como Benin, Burkina Faso, Costa do Marfim, mas também Guiné-Bissau, Mali, Níger, Senegal e Togo. Portanto, são 8 países que fazem parte da UMOA. Portanto, são países importantes do ponto de vista financeiro, das transações financeiras. E esse banco, Coris, é sobretudo nessa zona. Tem lá, bom, é África, mas a partir dessa zona tem uma instalação, está muito bem instalada nessa zona. Mas era um banco que, portanto, aqui em Cabo Verde não tínhamos muita informação. Eu mesmo, para vir cá, tive que fazer alguma investigação para saber de que é que se trata, não é?
Portanto, ainda uma marca pouco conhecida, Sim, pouco conhecida. Entre nós. Mas atua mais nessa zona do franco, e Cabo Verde tem essa ligação ao euro, aliás, há esse acordo cambial de convertibilidade do escudo cabo-verdiano a euro. Isso poderá ter algum impacto? Era expectável que o governo português acautelasse os interesses da lusofonia, ou a proposta financeira terá falado mais alto? Olha, o banco, ao candidatar-se para a aquisição dessas ações, o BCA que está muito bem instalado aqui em Cabo Verde, que é um elo de ligação Cabo Verde-Europa, digamos assim. Mas eu creio que o Cores, portanto, que agora ganhou, portanto, foi selecionado, vai certamente preservar, não vai querer perder esse fluxo de transação financeira com a Europa. Vai querer certamente conservar. E já é um bem adquirido. Ao optar-se, ao concorrer, certamente terá analisado muito bem essa possibilidade. Mas também a ideia, eu penso, que é de tentar capturar os fluxos financeiros transacionais que podem circular e que podem ser capturados a partir de Cabo Verde, nessa zona africana. É claro que podemos dizer, mas com base em quê? Com base em quê? Mas é assim, os bancos, sabemos que mesmo estando hoje em dia, portanto, com toda a tecnologia, toda a inovação introduzida, pode-se, aqui de Cabo Verde, tentar conduzir e perseguir fluxos financeiros, mesmo estando distantes de Cabo Verde. Eu acho que é uma oportunidade, do meu ponto de vista, bom, Zé Maria, a consolidar-se. Exato. Esse negócio diz respeito apenas ao governo português, ou o nosso governo também devia estar a acompanhar isso mais de perto, tendo em conta o peso, o posicionamento do Banco Comercial do Atlântico neste mercado? Olha, pelo peso que a Caixa o BCA tem em Cabo Verde, repare que só no ano passado, em 2022, teve um lucro de quase 16 milhões de euros. É muito dinheiro. Quer dizer que o banco está sólido, tem condições e está sólido. Agora, é importante que Cabo Verde, o nosso tesouro, todo o sistema bancário siga essa situação. Aliás, até o Banco Cabo Verde terá que autorizar. Caso contrário, o negócio não será fechado. Mas eu acho que é importante. Agora, também não podemos dizer, não vamos excluir esse banco porque é da zona francófona. Bom, isso com base... O mercado é aberto, é livre. Sim, é livre. Caso contrário, portanto, os bancos lusófonos seriam excluídos da zona franca, os da zona franca seriam excluídos da zona anglófona, está a ver? Separar esse terreno em função de língua, acho que é um bocadinho complicado. O IBB estava na corrida, aliás, há dias divulgou um comunicado precisamente a lamentar essa notícia, essa escolha do governo português, do Cores Holdings, e já lemos, já vimos também muita especulação nas redes sociais. Há quem pergunte, já agora, porque é que o INPS, que tem muito dinheiro, porque é que não comprou o BCA? Se tem interesses, digamos, na banca. Olha, quando eu estava no INPS, quando soube que as ações da Geocapital, da Caixa, estavam à venda, contactámos o Banco de Cabo Verde, fizemos várias reuniões com o Banco de Cabo Verde, inclusive com o governador da altura, mas também com a unidade de supervisão bancária. Não disseram que não, mas sempre não dando aval, não é? E essas ações foram adquiridas depois pelo governo. Mas a nossa ideia, de facto, era criar condições para solidificar a posição do INPS na Caixa e também uma forma de rentabilizar ainda mais os seus recursos. Isso não aconteceu. Agora, neste momento, com a Caixa, com o BCA, eu acho que seria de facto uma oportunidade, até porque também, ainda no meu tempo, o INPS conseguiu comprar 10% das ações do BCA.
o INPS é sócio também, é banco do BCA. Poderia reforçar uma parte, de facto, primeiro comprar mais ações, porque são espaços rentáveis do ponto de vista financeiro por uma organização como o INPS. Muito bem, e já que estamos a falar do setor financeiro, do mercado, amanhã vamos ter o debate mensal do Primeiro-Ministro com os deputados e esse debate tem como tema a agenda de privatizações de empresas públicas. Tem acompanhado naturalmente este processo. O Governo fala em 9 empresas que estão na calha para privatização e para concessão. O que lhe pergunto, e tendo em conta a agenda definida, o timing, que se até 2026 o Governo estará em condições de fechar isto tudo? Olha, as principais empresas a serem privatizadas, bom, já vimos que a alienação, portanto, da participação do Estado na Caixa Económica, portanto, isso já foi feito. Essas 24,44%. O processo está a decorrer. Das ações já foi. Há a privatização das operações portuárias da Enapor também, que é uma concessão, mas é uma parte também dentro do quadro. É um outro tipo de privatização, mas entra no quadro das privatizações. Há a Emprofac, há a Enfarma, a CV Handling, há também a participação social na Telecom, a Eletra, há também a reestruturação da Cabnav e há a estabilização das operações financeiras. Portanto, são essas... também há nas ligações marítimas a Cabo Verde e Interilhas. Isso já está também. Isso já está. E pronto, são essas coisa. Empresas principalmente que vão ser privatizadas. O grande problema, a questão que se coloca é que, porque isso vai gerar um fluxo financeiro bastante grande e diversificado, não é? Estando num período eleitoral, digamos assim, essas privatizações, bom, as pessoas não estão muito bem informadas e formadas para bem analisar isso e ver, de facto, o interesse de Cabo Verde e dos cabo-verdianos nessas questões. Então isso deixa um espaço para todo tipo de especulação que era possível evitar, não é? Então, mas o Governo pode alegar tem que explicar às pessoas, porque eu, no meu caso, compreendo isso, as pessoas compreendem, mas as pessoas estão a dizer, mas essa gente está a vender tudo que temos, mas por que isso? Está a ver? Mas é toda uma forma também de todo modo, ainda não estamos nas vésperas das eleições, nós estamos no ano de eleições. As eleições, quer dizer, estamos no ano de eleições, mas os grandes contratos às vezes acontecem nessas épocas em todos os países. É preciso ter algum... Quer dizer, é preciso dar-se o trabalho de explicar isso, porque as pessoas sabem, não, o Estado vai sair dessas empresas com o objetivo tal. Porque repare que, por exemplo, a Caixa Geral de Depósito, que agora vende as ações que detém no BCA, é um banco do Estado português. Está bem? Bom, nós aqui não temos um banco do Estado cabo-verdiano. Temos a Caixa Económica, que tem um peso forte do ponto de vista nacional. Aliás, a Caixa Geral de Depósitos está a entregar ao governo português dividendos a nível global, mais de 500 milhões de euros. Exatamente. Então, essa questão é preciso analisar muito bem, e há setores, de facto, que é preciso ter algum cuidado. Bom, em que setor já agora é que acha que o governo terá mais dificuldades em avançar com os processos de concessão ou de privatização? Bom, é preciso dizer que o governo já vem desde 2016 já estava preparando esse campo de privatizações. Sabemos, por exemplo, a questão que aconteceu com a Emprofac na altura, com Passos, aquela questão que se deu complicado, né? E pronto, agora aparece com essa carteira que nós conhecemos, né? Que eu acho importante, de facto, dar-se ao trabalho de explicar isso às pessoas, porque nem sempre
a sociedade está preparada para assumir isso assim. Muito bem. Tendo em conta também as questões que aconteceram no passado, em relação a certas privatizações que não resultaram. O caso da Eletra não resultou, TCB não resultou, enfim. Temos que avançar então no alinhamento deste Fora da Caixa. Bons professores voltaram a carga. Agora, pelo menos, os professores afiliados no SINPROF ameaçam congelar as notas, bloquear as notas do segundo trimestre. É uma forma de pressionar o Ministério da Educação para dar respostas às reivindicações referentes aos salários, promoções e aos subsídios ligados a acréscimo de custo. Zé Maria, acha que os professores estão a fazer bluff ou vão mesmo congelar as notas do segundo trimestre? Olha, essa questão de congelar as notas não é o único caso. Congelam-se as notas, portanto, quando um aluno não paga as propinas. Não sei se é... Claro, sim, isso já é prática. Já é prática, não é? Não sei se é boa coisa, mas acontece, tem acontecido. Portanto, e quando o aluno vai a ver a pauta, portanto, há aí uma tira, digamos, a tapar. Não sei qual é o efeito psicológico que um ato desses tem numa criança, mas certamente não é uma coisa agradável, não é? Do mesmo sentido também pode acontecer que neste momento... Até porque aqui a responsabilidade não é dos pais. Portanto, aqui... E agora, os professores resolvem fazer isso. Eu acho que ao fazer isso, quer dizer que consideram que não tem mais o outro meio de instrumento de luta. Têm feito tantas reivindicações, acham que as suas reivindicações não são ouvidas, não são respeitadas, não há dignidade. Então vão para o extremo, que é de congelar as notas dos alunos. Eu vi as reivindicações que fazem. O governo acha que é, sobretudo em termos salariais, o governo acha que é irrealista, né? Porque passar de 70 e tal mil contos para 100 e... Acha 107, que isso, salvo erro, sim. Acho que é 108... É de 78 mil escudos para 107. Mas nesta matéria os próprios sindicatos estão divididos. Por exemplo, o SINDEP não apoia essa questão do congelamento das notas. Aliás, o presidente do SINDEP veio dizer que é uma medida inconstitucional. Não sei se partilha, se corrobora dessa leitura. O SINDEP não apoia, mas também o próprio SINDEPROF está ao lado. Mas quem avança com isso é um grupo, um núcleo. Sim, mas aqui tem o apoio do SINPROF. Parece-me que ainda o CIPROFIS é que não se pronunciou. O SINDEP já veio dizer que é contra. SINDEPROF está ao lado com esse mas grupo. A questão é os sindicatos estão divididos nessa luta, não se põem de acordo. Estão divididos e isso fragiliza. Já vimos isso em vários casos em que, por exemplo, convocam uma manifestação, há sindicatos que não aparecem ou boicotam, quer dizer que aí fragilizam essa força, sobretudo de reivindicação e de conseguir os resultados. E essa questão da constitucionalidade, não posso aí exprimir sobre isso, mas é uma questão a ser estudada, mas de uma forma global. Cobertura das notas dos alunos é um ato constitucional ou não? Está a ver? Congelação das notas é um ato constitucional ou não? Sim, mas é o que diz o SINPROF. Se o Ministério da Educação pode fazer isso, portanto, quando nas escolas, por exemplo, quando os pais não pagam propinas, portanto a nota não aparece, não é? Sim, o aluno não tem acesso a essa nota. Portanto, se o governo pode fazer isso através das escolas, se acham no direito de fazer a mesma coisa e sem nenhum problema, né? Eu acho que é uma questão a seguir, né? De todo modo, pode ser uma medida impopular e por isso os sindicatos têm que naturalmente conquistar os pais para essa luta, essa forma de luta. É isso. Mas eu penso de todo modo que o governo terá de dar respostas, mas porque o problema que acontece é que nós ouvimos sempre que o governo já resolveu problemas dos professores, ficamos com a impressão que já está tudo resolvido, mas semanas, meses depois,
novas manifestações, novas reivindicações, então essa questão nunca mais terá fim. É preciso, de facto, pôr essa questão sobre a mesa e resolver os problemas de forma definitiva, em termos de problemas salariais, problemas de promoção, problemas de subsídios, tudo isso. Portanto, é preciso resolver essas questões. Só que, como diz o ministro, há um peso aí orçamental que não sabemos se o governo de facto está em condições de dar essas respostas na sua totalidade, tal como essas reivindicações vêm sendo exigidas. Continuamos a falar de política, agora política partidária. O Movimento para a Democracia está a comemorar 34 anos. Aliás, a sessão comemorativa aconteceu no município do Porto Novo no passado fim de semana, com discurso do presidente do partido, Ulisses Correia e Silva, tónica a ser colocada na questão das eleições autárquicas e a dizer que o MPD naturalmente perspectiva um bom resultado neste próximo ciclo eleitoral que se inicia já no final deste ano. Sim, o MPD completou 34 anos, o seu Presidente da República felicitou, mandou uma mensagem, e acho um gesto muito, muito interessante. Agora, assim também, nas últimas eleições, em 2016, o MPD tinha dito a mesma coisa, que, bom, já tinha maioria, grande maioria das câmaras, mas perdeu de uma só sentada cerca de, não sei, 4 câmaras, acho, na altura. Bom, ao que parece está a trabalhar, está a consolidar, está a apostar, porque também dessas eleições pode-se projetar a vitória ou não nas legislativas, então há todo esse trabalho a fazer, né? E o problema já conhecemos, sabemos que aposta fortemente é ganhar a praia, é conservar Santa Catarina, é conquistar ainda mais câmaras que estão a dizer, e a essa questão de São Vicente, vamos lá ver o que é que isso vai dar. Mas eu acho também, do outro lado, que os outros partidos estão a trabalhar, o PSV está a trabalhar, e espero que pronto, seja uma luta interessante e bonita a seguir. Deixa-me lançar-lhe esta provocação. Naturalmente está em seguida, vive neste país, está acompanhado, aliás também já foi governante, tem acompanhado, digamos, a intervenção, o desenvolvimento dos partidos políticos, este campo político-partidário em Cabo Verde. É possível nós fazermos uma comparação entre algumas fases do Movimento para a Democracia, o seu nascimento, enquanto essa grande frente, digamos, de combate ao Partido Único na altura, ao PAICV, e o MPD que nós temos hoje, um MPD com Carlos Veiga, com Eurico Monteiro, com Jorge Carlos Fonseca, enfim, com muitos outros dirigentes, e este MPD que nós temos agora, que é liderado por Ulisses Correia e Silva, consegue-se notar aqui alguma, digamos, eu não diria variação ou alteração na ideologia, porque o quadro ideológico é o que nós sabemos, mas se há alguma diferença na atuação do MPD, ou isso depende naturalmente do líder, do carisma, da personalidade de quem está à frente? Olha, nessa matéria eu acho que o MPD continua a ser o MPD. Desde a sua criação, bom, talvez tenha evoluído de acordo com o contexto, mas é um partido que sabemos liberal e às vezes está. Portanto, continua a ser o partido da abertura democrática, da liberdade e da democracia, é o que está a dizer, da Constituição de 92. Sim, em termos de declaração, é um partido que tem todas essas. Que coloca o homem no centro. Sim, em termos de declaração, mas também na prática encontramos situações complicadas que vêm desde quando chegaram ao poder, sabemos tudo o que aconteceu. Mas é um partido importante para a estabilidade, a democracia no país. Mas foi um partido que fez muitas reformas na década de 90, sobretudo do ponto de vista político, desde logo pela Constituição, e também reformas económicas, a abertura, digamos, da economia cabo-verdiana. Bom, tudo isso, mas é preciso ver que mesmo a extroversão económica, toda essa coisa já tinha começado. Já no partido. Sim, no Congresso do PCV já tinha anunciado, mas essas reformas foram implementadas na década de 90. Se formos ver o terceiro Plano Nacional de Desenvolvimento, já havia muita coisa, já estava introduzida no plano, já essa abertura já havia, só que
até porque a abertura política que foi dada em fevereiro, acho, de 90, não foi à toa, foi um processo que veio, e as eleições que foram realizadas também não foi um processo à toa, foi tudo dentro de um contexto. Bom, o MPD ganhou e trouxe aí essas mudanças, mas também não tivesse ganhado o próprio PSV, as mudanças também surgiriam, talvez com outros condimentos, digamos Mas assim. deixa-me então fazer uma outra pergunta. Bom, antes dizia-se que o Carlos Veiga moldou a sua imagem e semelhança ao Movimento para a Democracia. Quando Veiga sai, digamos, do cenário político-partidário, o MPD entra aí numa situação, não de instabilidade, mas, enfim, os líderes eram líderes a prazo, até o surgimento de Ulisses Correia e Silva. Acha que, neste momento, o MPD ainda sente alguma falta, alguma saudade, digamos, dos tempos de Carlos Veiga, ou isso já está ultrapassado, está, digamos, numa outra onda, como se costuma dizer? Olha, eu acho que a grande base do MPD tem sempre a figura de Carlos Veiga, não é? Repara que agora nas eleições presidenciais, em 2016, ele veio, mas tinha lá uma base da população do MPD. Talvez representasse algum obstáculo para a cúpula atual do MPD. Talvez, não sei. Mas é uma figura... Foi naquela tese de dizer que Carlos Veiga perdeu as presidenciais porque não teve o apoio, digamos, expressivo do Movimento para a Democracia, e o que está a dizer. Pelo menos da cúpula parece que não teve total apoio. Outros até dizem que foi uma estratégia para afastar definitivamente. Não é? Bom, são conversas, não é? Mas continua a ser uma figura carismática, respeitada dentro do Movimento para a Democracia. Sim, eu acho que ele continua a ser respeitado, porque de facto teve um papel importante nessa mudança. Mas os tempos mudam e... Mudam-se os tempos e mudam-se também as vontades. Muito bem. Temos que terminar com essa vitória esmagadora de Vladimir Putin nas eleições na Rússia, sem surpresas, como é evidente. Oi, sem surpresas. Vladimir Putin, em plena guerra na Ucrânia, depois também numa situação em que se fala do opositor, mas também é preciso ter em vida conta que se trata de umas eleições em que 80% das pessoas foram às urnas, não é? Só 20% de abstenção. Isso também é preciso ler isto. E ganhou com cerca de 87%. Bom, é uma espécie de plebiscito. Sim. Diz-se que, que ele destruiu praticamente a oposição também, não é? Bom, o que é certo é que, mesmo quando a gente lê jornais, por exemplo, Le Figaro, Le Parisien, todos vão no sentido de que, embora criticando, dizem que ele apresentou nessas eleições como um instrumento de unificação da Rússia frente praticamente ao Ocidente. Eu acho que a popularidade dele está lá. Ele tem conseguido os objetivos, mas com grandes problemas também. Pois é. Agora, é a mulher viúva de Navalny que dizer que, enfim, acaba por mostrar a sua disponibilidade para os próximos embates eleitorais. José Maria Veiga, obrigado por ter vindo, então, a leituras, comentários no Fora da Caixa, edição para esta terça-feira, num dia especial que é o Dia do